Oi, gente, dando continuidade aí ao capítulo dos artrópodes, vamos falar agora dos quelicerados. Os quelicerados mais conhecidos são as aranhas, os escorpiões, os ácaros e os carrapatos. Nós vamos ter cerca de 65 mil espécies de quelicerados. Ele mostra pra gente aí a aranha viúva negra. O nome dela, ela recebe esse nome porque após a cópula, ela faz a prática do que nós chamamos de canibalismo sexual, ou seja, ela mata o macho e se alimenta dele após a cópula. Então, por isso o nome dela é viúva negra. De maneira geral, os quelicerados, eles são conhecidos pelas principais características: 4 pares de patas, ou seja, eles possuem 8 patas. A cabeça deles é ligada junto ao tórax, ou seja, o corpo vai ser dividido em cefalotórax e abdômen. Eles não possuem nem antenas nem asas. Eles possuem olhos simples, um par de quelíceras, estruturas próximas à boca, e um par de pedipalpos. Nós vamos ver a função de cada um deles agora na outra página. Então, eles diferem aí dos outros artrópodes por não possuírem antenas nem mandíbulas. A manipulação do alimento eles vão fazer através aí das quelíceras, que elas têm aí o formato de pinça. E foram as quelíceras que deram nome aí ao grupo. Eles são os únicos artrópodes que possuem pedipalpos, são células sensoriais que ficam aí ao redor da boca e têm múltiplas funções. Então, ó, quelíceras e pedipalpos. São essas as estruturas que auxiliam aí na alimentação dos quelicerados. O que chama a atenção nesse grupo é que eles podem possuir veneno. Então, por exemplo, as aranhas vão injetar o veneno na sua presa através das quelíceras. Já os escorpiões, através do telson. É uma estrutura que tem no final da cauda dele que parece uma agulha. Quando ele pica a pessoa, o veneno ele é injetado. O veneno dos aracnídeos ele é capaz de paralisar a presa facilmente, o que facilita a predação aí desse animal. A maioria dos aracnídeos são carnívoras, porém existem espécies que são parasitas de sangue, como é o caso dos carrapatos. Então, eles se alimentam de sangue aí de outros animais. Neste caso, nós temos um animal que é aí parasita. Os animais predadores, eles lançam as enzivas digestivas sobre as suas presas e a digestão ela começa ainda fora do corpo dos aracnídeos, ou seja, digestão extracorpórea. Em seguida, eles sugam o alimento para o estômago e aí sim a digestão ela vai ser finalizada dentro do corpo do animal. Os quelicerados, eles possuem sexos separados, ou seja, são dioicos. Eles têm fecundação interna e com a deposição aí de um pacote de espermatozoides do macho no poro genital feminino. No caso das aranhas, a partir da fecundação, ela produz ovos e coloca em um saco. Esse saco ele é feito com seda que a própria aranha produz e ele é chamado de ovissaco. Dessa estrutura nascem aranhas pequenas, com formato parecido com a dos adultos, ou seja, ela não passa por estágio larval, portanto, ela tem aí desenvolvimento direto. Os mirapióides, eles são animais que apresentam muitos apêndices locomotores, ou seja, o que seriam aqui, ó, as patinhas deles. E eles vão ser classificados em dois grupos: os quilópodes, que são as lacraias, e os diplópodes, que são os piolhos de cobra. De maneira geral, eles são conhecidos por apresentarem um ou dois pares de pernas por segmentos. Então, aqui, um par de pernas por segmento, aqui, dois pares de pernas por segmento. Cabeça e tronco alongado, os dois, um par de antenas seguido aí da produção de ovos, e quando nascem novos indivíduos, eles já têm a forma adulta, crescendo até chegar à maturidade. Então, estes são os mirápodes, os quilópodes e diplópodes.
E aqui ele faz uma tabela comparativa em relação a todos os animais que nós estudamos. Os insetos, ele tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Os crustáceos apenas em duas partes, assim como os quelicerados, cefalotórax e abdômen, e os mirápodes com cabeça e tronco alongado. O número de pernas também varia. Os insetos possuem 6, os crustáceos 10 ou mais, que podem ser 12, os quelicerados 8 e os mirápodes um ou dois pares de pernas por segmento. As antenas, elas estão presentes em quase todos, menos nos quelicerados. Insetos têm duas, crustáceos quatro e mirápodes duas. O número de asas vai ser presente apenas nos insetos, que podem ser duas ou quatro asas, dependendo da espécie. E aí aqui, ó, nós temos uma lacraia e aqui um piolho de cobra. Então, exemplo aí de quilópode e diplópode. E aí aqui ele fala pra gente, ó, quilópodes e diplópodes. Existem cerca de 3.000 espécies de quilópodes, do grego quilo, mil e podos, pés, descritas, sendo os representantes mais comuns desse grupo a lacraia e a centopeia. Esses animais têm um par de segmento corporal de 15 a 170 segmentos, de acordo com cada espécie. Eles são terrestres e costumam ser encontrados nas sombras em locais bastante úmidos. São ovíparos, carnívoros e predadores. Tem veneno que é inoculado em sua presa ou predadores. E, embora não seja mortal para os seres humanos, pode resultar em dores graves. Existem cerca de 12.000 espécies conhecidas de diplópodes, do grego di, duplo e podos, pés, sendo o piolho de cobra o representante mais conhecido. Esses mirápodes, eles têm dois pares de antenas por segmento corporal e seu abdômen é formado de 25 a 100 metametros, de acordo com a espécie. Eles são terrestres e habitam lugares sombreados e úmidos, embaixo de pedras ou dentro de tronco de árvores velhos. Quando são alvos de predadores, esses animais se enrolam e liberam uma secreção que pode ser tóxica. Os diplópodes são ovíparos, herbívoros e detritívoros. Ou seja, nós temos aí características dos dois grupos, sendo que um grupo ele possui aí veneno. Obviamente, ele não é mortal para o ser humano, mas ele pode causar aí uma toxicidade aos seres humanos. Tudo bem até aqui? Moluscos a gente fala agora já, vamos falar de moluscos. O filo dos moluscos aí, eles têm os representantes mais conhecidos, sendo lesma, caramujo, ostra e polvo. Nós vamos ter aproximadamente 100.000 espécies descritas, sendo o segundo filo de maior diversidade. Característica geral aí desses animais é o corpo mole, protegido por uma concha calcária. É possível encontrar os moluscos em ambientes de água doce e terrestre. Porém, a maioria dos representantes dos moluscos vivem em água salgada. Os principais habitats desses animais são regiões aí de plataformas continentais, com águas submersas e rasas que se estendem ao longo dos continentes. O corpo dos moluscos vão ser divididos em três partes: cabeça, pé e massa visceral, com algumas variações a partir dessa ordem básica. Na cabeça, nós vamos encontrar os órgãos sensoriais, que são as antenas, e os pés que sustentam o corpo do animal. Abaixo da pele, os moluscos têm uma camada de manto. Ele não mostra aqui em nenhuma das imagens, mas fica nessa parte aqui. Cadê minha setinha? Fica nessa parte interna o manto. E aí, então, o manto ele produz abaixo da pele, então, tem uma camada chamada de manto que produz essa concha protetora de massa visceral, onde estão os órgãos respiratórios, reprodutores e excretores. A forma e o tipo da concha, ela vai variar de acordo com cada espécie. E aí eles vão ser divididos em três grupos,
gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Caramujos, caracóis e lesmas